Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Fibromialgia, estado mental dessa pessoa que tem fibromialgia. Está comigo aqui a psicóloga Gisele Guerra de Guerra. Eu brinquei com ela porque eu fiz uma chamadinha e daí eu falei em Gisele e ela ficou assim. Aí retornamos o vídeo e ela disse assim, não, é Gimele. Sim, Gimele Guerra de Guerra. Gimele, é um prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor. A tua disponibilidade, não só de sair do trabalho, mas como também numa bebê de 7 meses que agora está te esperando lá, mas tu fez toda uma logística para que deixasse ela e outra, daqui a uns dias ela vai ver a mamãe na TV, que legal, né? Gimele, que prazer tê-la aqui, falando numa doença, né? Que como nós estávamos falando, que não é tão fácil de diagnosticar. E essas pessoas, como sofrem de muita dor, a carga emocional é muito grande. Então, primeiro assim, psicologia e fibromialgia. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite em poder estar aqui. Já antecipo que a disponibilidade para vindas futuras. Que maravilha. Né? Aqui é muito agradável, né? E que bom ter esse espaço para a gente poder estar falando sobre saúde, sobre, né, a vivência, essas trocas, e como tu falou da psicologia e da fibromialgia, né? Que é uma síndrome que a gente percebe demanda vindo pra gente, né? Tanto no hospital onde eu trabalho, como no consultório, né? Ela especialmente acomete as mulheres, né? De 30% a 50% desse público é feminino, né? Então, a mulherada que é acometida, normalmente a gente tem comorbidades associadas, né? Então esses pacientes, elas acabam tendo também outras doenças aí, mas isso a gente pode falar mais para frente, né? E sim, com certeza o paciente com fibromialgia é afetado a sua saúde mental, né? Então emocionalmente vai ficar mais sensível, né? Vai estar em si esse paciente ele fica, a dor, né? Tem uma sensibilidade para a dor física e a dor emocional também é muito grande. E não só falando desse paciente, eu acho que depois a gente pode trazer mais a família junto, que sofre também, que tem toda a dinâmica familiar que precisa se desestruturar para se reestruturar, digamos assim, né? Precisa entender, compreender algo que também não é muito fácil, né? Mas aí a gente vai falando, né? E que é, como tu falaste, também um diagnóstico difícil, porque a gente está lidando com o subjetivo, né? A gente não tem, assim, um exame específico para diagnosticar a fibromialgia, né? Parece que o paciente tem que estar sempre provando, né, que ele tem ali algo, ele precisa, né? Então, isso também é um pouco de dificuldade, né, que os pacientes relatam, assim, sentir, né, um certo preconceito, inclusive dos profissionais de saúde, que tem uma dificuldade, da própria família e do próprio paciente. Porque nessa dificuldade de se aceitar enquanto um sujeito que tem fibromialgia, que é doente, ele tem dificuldade para aderir ao tratamento, né? Mas normalmente o diagnóstico é feito de preferência com o médico reumatologista, a partir ali de um exame clínico, né, físico, uma anamnese bem feita, que é uma avaliação que a gente chama, para conhecer a história de vida do paciente e então poder diagnosticar para poder tratar esse paciente. Como tu trabalha, né, na parte privada e na parte pública, se tem diferenças dos pacientes que tu trata num lugar e o outro, ou não? Em qual sentido a diferença? No sentido assim de que a família de um lado abraça mais e a outra não, de que esse paciente ele entende que ele precisa, ele tá ali por uma necessidade de ter um orientador, de ter um agente da saúde, né, como psicólogo, para ajudar a ele entender melhor essa doença, que como tu falaste, é mais as mulheres, mas acredito que quando é no homem, e o homem é mais difícil, né? Ele até mais turrão, mais, né? Torrão, exatamente. A mulher é mais sensível, então ela está mais preparada para isso. Então são todas essas dificuldades e por vezes que num lugar tem, né, tu desenvolve melhor o teu trabalho e no outro não. Ou é a mesma coisa?
Eu acho que acaba, agora eu fiquei pensando assim, na psicologia, eu acho que na medicina, em tudo, todas as áreas da saúde, a gente não consegue assim ter uma receita de bolo, não, isso, porque a gente está tratando o ser humano, né? Exatamente. Na sua complexidade, assim. Mas agora eu fiquei pensando que a demanda se traz um pouco diferente no sentido que, bom, no hospital, né, por vezes, eu consigo trazer essa família, agregar, não sei se é nesse sentido, né? Que isso aí, exatamente. Agregar, fazer alguma orientação, né? E normalmente no consultório, esse paciente acaba procurando a gente de forma individual, quando procura, né? Principalmente no masculino, a gente percebe uma certa resistência ainda, embora, graças a Deus, isso tenha mudado, os homens têm buscado mais a psicoterapia, mas ainda há uma resistência maior, né? E pensando nisso, acho que sim, porque quando eu vou tratar o sujeito na clínica particular, né, a gente vai tratar aquele sujeito, né, embora ele me traga os seus afetos, desafetos, a gente não vai chamar as pessoas que ele traz na sessão, né. Sim. Pensando na instituição hospitalar, consegue agregar, né, trazer muitas vezes a família, mas não quer dizer, como a gente não tem uma receita de bolo, que vá acontecer aquela orientação que a gente passa. Sim. Né? Outra situação também é em relação à própria doença, né, e quando a pessoa ela percebe que realmente é o diagnóstico dela, porque por vezes ela não que o tratamento seja, né, definitivamente para fibromialgia, mas que ela sente vários sinais e sintomas de que é. E dentro dessa sintomatologia mental, o que mais o paciente fala? O que mais ele relata? O que mais ele reclama? Ele sente também, né? Isso. As dificuldades, assim, aparecem, especialmente disso, assim, eu acho que primeiro dessa autopercepção, né, que elas me relatam, assim, essa dificuldade, primeiro delas, né, delas se aceitarem enquanto uma pessoa, né, portadora da síndrome de fibromialgia, né, com esse diagnóstico, assim, isso é um pouco pesado, digamos assim, né. Fora que, como eu falei, nesse contexto, normalmente já tem outras comorbidades, então a pessoa já toma mais medicações, já faz outros tratamentos, então mais digamos assim, né? Então é um peso, assim. A questão da relação com os amigos, das dificuldades das relações familiares, afetivas, né? Dos relacionamentos interpessoais, muitas vezes também relacionada à dor física. Sim. Né? E os gatilhos, como a gente chama, assim, a fibromialgia, ela não tem ainda uma causa, né, esclarecida, não é por isso. É multifatorial, né? Mas a gente sabe que o estresse, ele é um gatilho, então a pessoa daqui a pouco está ali numa situação com amigos ou familiares e se estressa, então essa dor já se potencializa, né? E aí já as relações já começam a ficar mais fragilizadas, tem episódios de conflitos e tal, né? Então é nesse sentido, assim, acho que do gatilho, né? Quando vem o paciente ainda não sabe driblar, principalmente quem não faz psicoterapia, né? Porque não se conhece, não se entende, não se percebe, né? Então, é claro que a família, os amigos também vão ter dificuldade para compreender esses momentos de crise deles, né? Exatamente. Ansiedade e depressão, elas estão diretamente ligadas a essa doença. E são duas situações bem complicadas e para isso, né, a tua profissão é uma que desempenha um papel muito, muito bem, né? O tratamento psicológico, que é demorado, porque hoje em dia a gente é imediatista, a gente quer tudo já para ontem, e em psicoterapia isso não funciona. Não. A gente precisa mexer, né, entender como é que eu sempre falo da cicatriz, né? Como é que a gente chega na cicatriz? A gente tem um ferimento ali, a gente vai mexer, vai doer, mas vai chegar um tempo que ele vai cicatrizar. E a gente precisa mexer naquela ferida, né? E como tu falaste, na ansiedade, depressão e estresse, são os transtornos que saiu vários estudos já, né? Inclusive aqui da nossa Universidade Federal, no período, principalmente agora que a gente teve, né, da pandemia, quem já tinha então predisposição para esses transtornos mentais foram os que mais se evidenciaram, né, na pandemia. Então, a pessoa que já tinha uma predisposição, isso veio à tona agora, veio, né, com potência para as pessoas que já tinham predisposição e não foge, então, as pessoas que têm fibromialgia, né, isso tá associado. Não é assim, quem tem fibromialgia tem ansiedade e depressão, mas a gente pode colocar aí em torno de 50% das pessoas têm.
Como ela é uma doença que ela não tem, que ela não tem cura, mas tem tratamento, provavelmente, né, o acompanhamento psicológico ele seja ad eterno. Claro que acredito que não vai ter o paciente todo mês ali, mas dá um tempo, depois volta, precisando de alguma, volta e assim por diante. A gente fala, orienta, né, as pessoas a buscarem a psicoterapia, pelo menos assim as que não iniciaram ainda, né, que busque ajuda, e uma frequência ideal seria, sim, uma vez por semana, né, a gente poder ver, avaliar, entender, esse paciente vê que não é um bicho-papão, né, porque a psicoterapia é, meu Deus, eu não sou louca, embora esse tabu venha... mitos e verdades e tabus e paradigmas, né? Exato, embora isso está sendo mais quebrado, mas ainda tem esse pensamento, né? Claro. Então, essa frequência inicial, né, a gente orienta que busque mais seguido, e aí então a gente vai espaçando conforme cada paciente, né? Mas é um tratamento longo e demorado. Falar de si é difícil, né? E falar toda uma vida também, né? Então... E essa pessoa, ela também se doar, né? Em toda a orientação que é passada, toda a conversa, dela saber que isso ali é para ela, ela tem que ter a aceitação e colaborar. Querer estar ali, né? Fazer terapia é algo que é já um movimento difícil. É o primeiro passo. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Eu acho que é um ato de coragem, que nem a gente fala deitar ali no divã, na poltrona, onde seja, né? Divã. E falar sobre si, porque para uma pessoa que tu não conhece, embora nós profissionais estamos já acostumados, né? A lidar com isso, existe toda uma ética, um sigilo em torno da psicologia. Claro. É bom deixar claro isso, né? E dessa pessoa também poder, como tu falaste, para ela se aceitar, né, para ela aderir, né, ao tratamento, ela querer estar ali e fazer a mudança necessária. Não adianta só ir na terapia, né, e com essas orientações nada se movimentar. Então é importante também que o paciente tenha a sua porcentagem nesse tratamento. Claro, estamos agora no final do primeiro bloco, né? Mas fato importante que deve conhecer é aquela vitimização. Porém, tem a situação da pessoa que realmente ela está com dor, ela está com um problema, e que o entendimento de outra pessoa, outras pessoas, está se vitimizando, está fazendo mimimi, né? E isso acredito que para essa pessoa que tem a doença, ela fica desconfortável e ela acaba se fechando mais. Mas isso é assunto agora para o segundo bloco. Você toma uma aguinha, vai no banheiro e volta, que logo estamos de volta. Voltamos então com a Gimele e não a Gisele, falando sobre a saúde mental de quem tem fibromialgia. E como estava falando, né, muitas pessoas que têm a fibromialgia em casa, tem situações que ela não pode fazer, as pessoas querem que faça, tem aquela discussão e tudo, mas tem a limitação da doença.
É difícil assim manejar, né? Porque a gente está falando, eu acho que é importante a gente pensar nos dois sistemas, né? Sistema paciente e sistema família, né? A gente também avaliar para a gente, enquanto psicólogo, não se contaminar, né? E não entender assim a história, a queixa do paciente, mas também, bom, o que se passava antes desse diagnóstico dessa pessoa, né? Como é que era o sistema, o funcionamento dessa família, né? Cada família funciona de um jeito. Até tem aquele ditado assim, família é tudo igual, né? Uhum. Na verdade, as histórias podem se repetir, se assemelhar, mas a gente sabe que cada família é uma, cada contexto é um, né? E as vivências, então, esse sistema familiar antes do diagnóstico, acho que é importante também, né? Então, como vivia, como que era, né? Uma coisa que também eu fiquei pensando é, por exemplo, as tarefas de casa, né? Em função da dor, né? Das pacientes, elas relatam muito, às vezes fica essas limitações, como tu falaste, é difícil, né, para fazer, porque ela vai estar sentindo dor ali, né? Às vezes uma coisa que é simples para nós, para as outras pessoas, né, que não têm a fibromialgia, como por exemplo estender uma roupa, levantar os braços, pegar um peso ou limpar a casa de forma mais pesada, vamos dizer assim, para essas pacientes, né, com fibro, isso já fica mais difícil, né? Então poder contar com apoio familiar nesse momento, fazer com que a família né, ter esse manejo, a família poder entender, isso não é de uma hora para outra. Não existe, né? A gente queria muito ter uma varinha de condão e poder fazer com que agora vamos resolver tudo, né? Não, isso demanda mais uma vez tempo, libido, né? No sentido não a libido sexual, mas a energia, né? Demanda energia da gente poder, ambos os lados ali, a família e esse paciente se entender, né? E aí eu não conheço outra fórmula que não através da conversa, do diálogo, né? Isso parece clichê, mas na verdade não é. É poder esclarecer os pontos, olha, vamos poder fazer assim, né, assado, dividir as tarefas. E as pacientes também pedirem ajuda, né? Porque eu percebo muito no consultório as queixas, e o perfil já é que a pessoa não pede ajuda às vezes, né? Tem o outro lado, que a pessoa por vezes não conversa, se cala, e aí já o familiar interpreta que é má vontade, que está fazendo drama, né? E às vezes a pessoa também tem uma dificuldade, né, de pedir ajuda e tal, ou vai ao contrário, vai e faz demais, passa do que deveria para fazer o seu corpo, né, as suas limitações não são entendidas, e aí as dores começam, e aí, bom, aí desanda, né, todo o tratamento e se arma mais uma vez o ciclo do conflito na família. Normalmente o paciente chega a ti pela indicação do médico que está tratando esse paciente. A tua ligação com o médico tem a conversa, né? Vocês estão ligados? Essa troca, né? Sim, é importante, né? Até mesmo os feedbacks do lado da psicologia, o feedback do lado do médico, como que está indo o tratamento com o medicamento, se deu algum medicamento para depressão e para ansiedade, né? Então, tudo isso aí tem que estar junto. Tem, porque é um tratamento em equipe, né? E felizmente a gente está evoluindo nesse sentido, eu acho, né? Vamos mais longe, né, Gi? Vamos também com o fisioterapeuta, né? Sim. Porque normalmente esse paciente é um paciente que é médico, psicólogo, fisioterapeuta, né? E na parte de farmacologia daí já, né? Sim, então, eu tenho uma visão já disso, né? Desde quando eu fiz a residência, no caso multiprofissional, né? Mas a gente participava então lá no hospital universitário dos rounds, né? Com os médicos, com os outros profissionais, né? Então esse trabalho assim para mim é muito tranquilo, né? Dessa troca, dessa vivência, a gente está bem acostumado, né? No caso da maioria das demandas, né, da psicologia, normalmente são direcionadas ao psiquiatra, né? Quando se trata da fibromialgia, a gente está falando do médico reumatologista, né? Então tem essa troca, mas acho que poderia melhorar também, especialmente como tu falaste, dos outros, né? Do fisioterapeuta, né? Da equipe. Agora me lembrei, falando de físio, do quanto a importância do tratamento, que já é o tratamento, né? O combo já foi comprovado com atividade física, né? Com exercício físico. Exato.
Exatamente. Porque essa pessoa ela tem que estar preparada para o exercício físico ou atividade física. Porque o movimento, um peso, vai aumentar mais ainda a dor. Então ela tem que estar preparada. Cabeça e corpo. Isso. Para receber. E esse profissional, né, seja da fisioterapia, seja um educador físico, ele tem que estar preparado também. Preparado para orientar, né, e tratar essa pessoa. Exato. Então a gente percebe que é bem indicado e que funciona, assim, muito a gente percebe, né, os efeitos positivos, né, dos relatos e no corpo, né, dessa paciente, mente-corpo, essa relação, né. Atividades como, gente, por favor, né, cada médico vai orientar, mas isso é o que a gente percebe, né, exercícios como caminhada, nadar, né, a própria hidroginástica, assim, é algo que funciona muito, que o paciente fica com uma qualidade de vida, né, propicia para ele uma melhora na qualidade de vida, então o que puder agregar no tratamento é ótimo. Exatamente, é ótimo, e também o convívio na sociedade. Porque o que faz com que a gente tenha uma vida mais saudável é a sociabilização, de estar em grupos, né, e que essa pessoa seja aceita no grupo, né, que por vezes até mesmo nós, que eu até estou conhecendo bem mais com o programa Fala Doctor, estou abrangendo todas as áreas, né? Como eu digo, eu estou fazendo uma nova faculdade, mas agora é a faculdade, né, da saúde, né? Da saúde integrativa, da saúde no geral. Então, das pessoas também começarem a saber mais sobre esse tipo de doença, que existem vários tipos, muitas, que às vezes nem chega aos nossos ouvidos. Mas você escutando Fala Doctor e vendo isso e compartilhando também, as pessoas vão ter noção, né? Vão saber que se uma pessoa se identificar, porque claro, tem identificação, tem pessoas que têm até carteirinha. Sim. Né? Até mesmo tem comunidades de fibromialgia. O governo está tratando, né, da situação de quem tem fibromialgia, né, como uma pessoa especial, vamos dizer assim, né, que tem os seus lugares e tudo. Mas nós temos que também se antenar. Se informar. E mais uma vez eu ratifico aqui que esse espaço, esse programa, né, é super importante para informar as pessoas, para as pessoas buscarem informação, porque essa informação vai levar a menos preconceito. Exato, né? Menos preconceito. Bem colocado. A partir que eu tenho conhecimento, né, isso vai levar a eu gerar... Se eu conheço, né, eu não vou... Gerar empatia, exato, ótimo. Porque é o que se precisa, a gente tem que ter, porque eu digo que saúde vem antes da vida. E essas outras ramificações, né, que tu trouxe, eu acho que também é bem importante. A artrite reumatoide, por exemplo, né, é uma outra... Sim, a espondiloartrite, né, nessas situações. Outra também é a questão nutricional. Sim. Né, a alimentação não vai ser a mesma. Eu fiquei pensando, então são particularidades desse paciente, olha quanta coisa, quanta complexidade, né, que ele precisa ser tratado, então toda uma equipe. E quando tu trouxe a questão da socialização ali, eu fiquei pensando na questão da autoestima, né? Fato. Também que... Autoconfiança, né, que esse paciente se percebe, às vezes, a medicação alterou o peso e tal. Autoestima, a gente não... Autoestimar-se, amor tá nessa palavra, né? Amar-se. Então, ela não é uma coisa só da carcaça, só do externo, de fora, né? É algo do interno. É algo que precisa ser trabalhado, não é a pessoa assim dizer, não, mas tu tem que se amar, tu tem que... Não é assim, né? A pessoa não vai introjetar isso já de modo imediato, né? Então, precisa de todo um apoio, de um tempo, de um cuidado, né? Outra questão linkada com o que tu trouxe também desses grupos, né? É importante eu falar aqui, é que a gente é sabido, a gente tem bem divulgado, né, o grupo Fibromialgia SM, quem quiser acompanhá-la nas redes sociais, né? E eu cito o nome aqui
são várias mulheres que se apoiam, enfim, que estão na luta, já tem a carteirinha, né? Estão conseguindo ganhos, agora elas buscam que vire uma associação realmente, né, para poder lutar, enfim, e ter mais voz ativa. Uma atenção especial, né? Uma atenção especial, né? E ali elas têm trocas sobre as suas vivências, as suas dificuldades, né? Como é que são as suas rotinas, bem no formato de grupo mesmo. E eu cito a Carol Cunha aqui, né? Que é uma grande líder lá, né? Uma das lideranças, inclusive mando um abraço e força, né? Para essas mulheres, para esse grupo, para poder seguir aí a caminhada, né? E tu também coopera, né? Tu tem cooperação também nesse grupo, né? Sim, eu, né? A doutora Juliana Wispel, reumatologista, né? Já fizemos palestras. Janaína Rosa também. Isso. Que vocês entram ali para colaborar com a profissão de vocês, com o conhecimento e o bate-papo, a conversa. E a gente aprende com os pacientes também. Sempre, né? Sempre, exatamente. Progresso, tá? Como tu trata sobre isso, né? O progresso dessa pessoa. Eu vou colocar assim, o progresso desse paciente. Sim, a evolução. Prognóstico. Quando chega... E aí, provavelmente tem pacientes que já estão há bastante tempo contigo. Qual é o amadurecimento desses estágios? É difícil, de novo, assim, parece que na psicologia tudo depende, mas de fato né? É muito subjetivo, cada pessoa tem... A gente não pode dizer, não, a pessoa com fibromialgia vai ser isso ou aquilo, né? Essa paciente, normalmente, ela já vai vir com algum tempo já com essa questão, mas não diagnosticada. Então, quer dizer, já vem um sofrimento ali instalado, já vem uma dor crônica, digamos assim, guardada, né, introjetada, um sofrimento psíquico muito grande. Então, até a gente fala que, assim, pelos flancos, né, pelas beiradas, a gente precisa ir trabalhando, para depois chegar, daqui a pouco tem pessoas que demoram um tempo maior para deixar se acessar, né, as suas emoções e entrar realmente, de fato, nessa questão da fibromialgia, que é bastante dolorosa no sentido psíquico, né. Então demora, né, demorado esses estágios, essas evoluções, esses progressos. Tem pessoas que às vezes, e aí o tempo de novo, né, demorado, não sei, meses, anos, mas tem pessoas que já me deram feedback em 3, 4 sessões, né, já se sentiram muito bem, muito melhores emocionalmente. Então, é essa a ideia, que a gente possa ajudar os pacientes, né, de forma, não diria assim objetiva nem rápida, né, mas que já cause ali um bem, né, que propicie um bem-estar, uma qualidade de vida, um bem emocional, num espaço de tempo curto, digamos assim, né, num curto espaço de tempo, e aí que vai melhorando com o tempo gradativo de cada um daí. Exato. As retomadas, que cada passagem, ela se apresenta de uma forma, essa pessoa, né, com um comportamento, aí vem de novo numa outra sessão. Isso. E assim vai, e é um eterno casamento, então é algo assim que fica... É uma relação, é um vínculo terapêutico, né, muito grande, muito forte, porque imagina a gente contar a nossa história de novo, como eu falei, a gente é um profissional qualificado, que está acostumado com isso, mas a pessoa se sente assim, mas eu vou contar para ela, o que ela vai pensar? E o psicólogo não tem isso, tá, gente? A gente não julga, a gente é treinado para não julgar, né? A gente já está acostumado a lidar, né, com várias histórias, né? Mais uma vez eu quero frisar a questão do sigilo aqui, psicológico, né? Isso é uma coisa ética da psicologia, né? Não existe eu atender um paciente e eu expor, né, a vida desse paciente. Isso não existe, não deve existir, né, dentro da psicologia. Então, fiquem tranquilos. Vou corroborar contigo, tá? Há pouco, há tempinho atrás, tu colocou o preconceito e agora tu colocou o julgamento. E eu te coloco a teu favor. Porque tu, como uma profissional, tu conhecendo, sabendo, cria essa empatia. É uma profissional que sabe e ela não vai julgar e nem fazer o preconceito. Então, esse medo, né, que você que tem a fibromialgia e que por muitas vezes na rua ou até mesmo dentro de casa sofrem algo assim,
É importante que, para esse profissional que está aqui, você pode se abrir, pode confiar, porque ele está aqui para te ajudar, para que você retome sua autoestima, sua autoconfiança, para que você volte a sorrir, para que você volte a olhar o mundo de uma forma melhor, com a dor menor. Para isso, as dores têm os medicamentos, mas também tem uma conversa profissional, com muita dedicação a estudos, a casos, casuística passando, acolhimento. Né? Isso faz diferença, né? Grande diferença, sem dúvida que na faz. vida como um todo, né? Quebrar essa barreira entre o paciente e o profissional. Nós estamos aqui para ajudar, para fazer você melhor. Gi, estamos no finalzinho agora da entrevista. E eu sempre peço para que o convidado deixe uma mensagem para quem está nos vendo e nos escutando. A mensagem que eu diria eu acho que se estende até um apelo, né? Que é, por favor, cuidem da saúde mental de vocês. Não está ligado, mas está, na verdade, a gente está se aproximando, passou muito rápido, né, do janeiro. O mês de janeiro, ele nos diz muito, porque são a virada de página, né, a virada do ano, e branco, aquela campanha, né, Janeiro Branco, que é a campanha da saúde mental. Então, por que branco, né, para a gente escrever a nossa nova página, né, da história, em branco, então para a gente poder repensar, recomeçar. Então, acho que fica esse apelo, essa chamada já, né, pensando nesse findar de ano, nesse início de ano, que vocês possam se cuidar, tanto as pessoas que têm fibromialgia como quem não tem, né, de pensar na sua saúde mental e, né, como a gente falou, fazer algum movimento para isso, né, buscar ajuda profissional, né, se a pessoa às vezes está em sofrimento, com depressão, com ansiedade, então buscar ajuda e cuidar da sua saúde mental. Maravilha. E o programa Fala Doctor, a partir do ano que vem, todos os meses, dentro das campanhas como, por exemplo, o branco, né? Janeiro Branco. De Janeiro Branco, você já está convidada para participar no programa Fala Doctor, falando sobre saúde mental. Virei. E todas as demais, além disso, campanhas governamentais também, o programa Fala Doctor vai estar responsável para trazer alguém aqui para falar sobre tudo isso. Ah, que legal. Tá? O nosso comprometimento é com a saúde de todos, é com o bem-estar, é com a qualidade de vida. Eu e todo profissional que está aqui do meu lado, nós estamos aqui para trazer tudo que você pode saber. E que, para que você possa saber, você tem que se interessar. Não pode nem fechar os olhos e nem tapar os ouvidos para aquilo que possa ter dentro do seu corpo ou da sua cabeça que seja doença. Nós estamos aqui para ajudar. E a forma melhor é vocês nos assistindo, compartilhando, levando nossas informações, nem que seja para o mundo todo. Vamos ajudar todos os outros, seja o japonês, seja o europeu, seja o americano, que leva nossas informações. Qualquer estrangeiro. Mas fundamentalmente nós aqui, o brasileiro, que nós precisamos disso. Nós precisamos levar informações precisas, sérias, né? De gente que realmente fala aqui porque sabe. Gi, muito obrigado. Temos um compromisso em janeiro, hein? Temos. Tá? Eu que agradeço o convite. Obrigado. E a você que está nos assistindo, uma noite abençoada.